Olá, viciados, cheiradores de livros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Andei sumidinha aí por esses dias, a correria do dia a dia. Esses dias eu fui fazer uma biópsia porque apareceu um nódulozinho na minha tireoide, é um examezinho chato. Enquanto o resultado não saiu, eu admito que eu fiquei assim um pouco apreensiva, né? É o mínimo, né? Porque você vai receber um resultado que talvez vá mudar um pouco, pelo menos, o ritmo dos seus tratamentos médicos e, felizmente, está tudo certo, é benigno. Não sei se eu vou ter que retirar ou não, se vou ter que passar por cirurgia, então eu tô fazendo todo um processo, sem contar os outros problemas, né? O joelho e tudo mais que eu tenho feito tratamento aqui. Não tenho conseguido editar, ficar muito tempo no celular. Não sei o que acontece, mas tentando editar o vídeo eu fico enxergando tudo duplicado. Eu não sei se é o ressecamento daqui de Brasília. Enfim, gente, a idade vai chegando e vai ficando um pouquinho mais difícil pra gente, né? O corpo, ele vai pedindo arrego, por mais que a gente se cuide, né? Estamos aqui porque desistir do canal jamais. E hoje nós vamos falar sobre os livros que eu pretendo ler e o que eu li no mês de março. Gostaria de parar apenas um minutinho para mostrar pra vocês a blusa diva, linda, maravilhosa, que eu comprei ontem por R$5 no brechó. Porque eu sou a mulher do brechó, né? Vocês sabem? Dos sebos e do brechó, então. Vamos conversar então sobre os livros que eu li no mês de março. Comecei o mês lendo Christiane F., esse aqui, 13 anos drogada e prostituída. Eu li ele e lia o livro Memórias de Marta no Kindle à noite, né? Porque é impossível ler esse livro à noite. Essas páginas brancas e com essa letra clarinha. Memórias de Marta foi um livro que eu gostei muito da leitura, mas ele acaba de forma abrupta. Eu queria saber sobre a vida da personagem. Eu queria saber o que ia acontecer com ela depois do que acontece. Eu não vou entregar, porque, spoiler, esse ponto que separa a vida dela no antes e no depois. Eu juro pra vocês, gente, eu ficava indo e voltando ali a página do Kindle. Eu, não, tá com erro. Tá com erro. Aí eu voltava, não, tá com erro. Aí aparecia aquela página de avaliação do Kindle. O que você achou desse e-book? Eu, não é possível, acabou. Assim, ele seria perfeitamente um grande romance de formação. E eu senti falta disso. É porque ela deixa a gente com essa sensação de que você está lendo um romance. Frustrante? Pois é, foi a sensação que eu tive. Tinha mais coisa para contar e a autora simplesmente abandonou aquele livro. Não parece nem que ela finalizou, parece que ela abandonou. Então eu fiquei sentindo falta de uma continuidade, mas gostei. Gostei. Só fiquei decepcionada com o final. Aí, gente, eu fui ler Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Que não é um romance, mas sim uma biografia escrita por 2 jornalistas em entrevista com a Christiane F. Tem até o livro que é a continuação, que foi escrito pela própria Christiane F. A gente tem uma história de uma geração que saiu, talvez, de uma repressão e que criaram seus filhos com uma falsa sensação de segurança, mas se esquecendo dos outros tipos de perigo que existiam, né? A gente está falando aqui de uma menina de 13 anos que tinha uma liberdade que eu nem com 18 anos eu tinha. Conforme você vai lendo, você percebe que a mãe saiu de uma criação muito, extremamente rígida e controladora do pai dela, que a agredia, e decidiu que não faria a mesma coisa com a filha. O erro dela foi esse. O erro dela foi não ter encontrado um equilíbrio entre o controle extremo e a liberdade, assim, exacerbada. Então é uma história muito triste de jovens que morreram ali nessa tenra idade, se prostituindo com 12, 13 anos, 16, sabe? A gente tem as fotos aqui, essa menina era amiga da Christiane e ela morreu, foi a vítima mais jovem da droga e ela morreu com 14 anos. A era da heroína, a heroína estava chegando na Alemanha, então eles tiveram que lidar com esse boom, esse surto de usuários de heroína, modo como eles estavam lidando com essas pessoas. Dificuldade de conseguir vaga para que essas pessoas fizessem algum tipo de terapia ou conseguissem internação. O charlatanismo de algumas organizações, entidades filantrópicas ou religiosas,
que na verdade só queriam o dinheiro dessas pessoas e ajudar mesmo não ajudavam em nada. Eu gosto muito das partes que a Cristiane conta a história dela, de um jeito que uma adolescente contaria. Ao mesmo tempo que é uma história pesada e você sabe que é uma adolescente contando tudo aquilo, fica muito leve a leitura. Quando é a mãe dela contando ou algum outro especialista local falando, eu acho que já fica um pouco enfadonho. A mãe dela conta pela perspectiva dela, é até interessante assim você comparar as perspectivas das duas, tanto da mãe quanto da filha, de às vezes uma mesma situação. A mãe passa pano para si em vários momentos, em outros momentos ela assume a responsabilidade, mas eu achei que nesses pontos fica um pouco repetitivo porque você já sabe o que aconteceu. Então eu gostava muito quando chegava a parte que a Cristiane contava a história dela. É muito bom, gente, eu gostei demais, foi uma leitura que me prendeu e só não consegui ler mais rápido porque a diagramação desse livro é péssima. Aí depois eu assisti o filme que tá na Prime. O filme tem aquela estética dos filmes mais antigos que ficam muito tempo em cenas que poderia ser resumida. Por exemplo, tem uma cena que é uma música inteira do David Bowie. A Cristiane era fã, então ela vai assistir um show dele. Ó, é a Cristiane F e o David Bowie ouvindo a música. Cena, é só isso. É uma música inteira, poderia ser resumido. Tá na Prime e eu separei uma parte aqui que eu achei interessante. Eu até marquei, porque eu tava sem marcador, marquei assim. Alguns acontecimentos nessa época mal ficaram gravados na minha memória. Nenhum deles, aliás, valia a pena ser guardado em minha massa cinzenta. Até que, num certo domingo de janeiro, voltei para casa de madrugada e, no fundo, até me sentia bem. Deitada na minha cama, imaginava-me uma menina chegando do baile, onde conhecera um garoto muito bonito e estava apaixonada. Agora, só me sentia mais ou menos feliz quando me imaginava outra pessoa. Meu sonho preferido era me pensar numa adolescente feliz, tão feliz quanto aquela que fazia publicidade da Coca-Cola. Esse trecho eu marquei porque me remeteu assim, eu quando era adolescente. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok. Queria perguntar pra vocês se isso acontecia com vocês também ou se era coisa da minha cabeça. Mas meu marido também compartilhou comigo isso. Quando vocês eram adolescentes, galera da minha geração, eu não sei se até hoje o povo faz isso. Nosso lazer era ler ou então deitar na cama, fechar os olhos e imaginar uma vida. Criar todo um roteiro. Que momento eu parei de fazer isso? Mas eu fazia. Um filme imaginário que tava na minha cabeça. E aí eu ficava doida pra chegar em casa pra poder deitar, fechar os olhos e continuar a história do ponto onde eu parei. Até que eu dormia. Vocês faziam isso também? Sério, me conta aqui nos comentários que eu fiquei curiosa. E depois que eu li essa parte da Cristiane, eu falei, cara, era uma adolescente. Ela ainda teve mesmo, assim, alguns problemas com a justiça, algumas recaídas. Então eu queria ler agora do ponto de vista dela. É isso, gente. Super recomendado, tá? Aí no Kindle eu fui ler O Farol, da Emma Stonex. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Gente, eu já tinha assistido em vários canais de True Crime, que eu sou viciada, vocês sabem, sobre esse caso dos faroleiros que desapareceram misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje, muitas pessoas cogitam inúmeras situações, mas até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu. Eu assisti o filme, eu não me lembro se foi na Netflix ou na Prime, e acho que ainda tá disponível. O filme é bem misterioso, filme escuro, com uma fotografia cinzenta, e eu gostei bastante, e agora eu li esse livro, que é como se fosse também uma tentativa da autora de contar a perspectiva de um autor, um dos personagens desse livro, que tá entrevistando famílias desses faroleiros que desapareceram, e tá fazendo isso para poder escrever um livro. Eu parei na metade dele, então eu não finalizei e tô lendo no Kindle, então é o que eu faço, né? Eu leio o Kindle à noite. E já posso dizer que tô gostando bastante da leitura, porque também traz umas outras perspectivas e algumas outras informações que eu não me recordo muito bem, não sei se foram usados só ali para ficção ou se são reais, mas achei interessante e depois eu vou dar uma pesquisada para ver o que é real, o que a autora usou como ficção ali nessa história. Mas tá valendo a pena, porque já é uma história que me intriga e até hoje eu fico, gente, o que aconteceu com esses caras, sabe? Ao mesmo tempo que eu gosto muito de história que não tem a solução, ela fica na minha cabeça por muitos e muitos dias e volta, meses depois eu fico, gente, o que aconteceu? E essa é uma delas, assim, que mais me intriga. Um dos livros que eu mais gosto do João Ubaldo, que é narrado pela perspectiva de um
psicopata, sociopata, é bem interessante. Não tem nenhum mistério ali, é claro, mas tem essa ambientação. Então todo livro que tem essa história de farol, mar, ilha, eu sempre fico muito presa, gosto muito desse tipo de narrativa. Então é um dos motivos que me prendem nesse tipo de história. Então eu gostei e vou dar continuidade agora nesse mês. Para finalizar o mês, eu li A Filha Perfeita, da Lucinda Berry. Vou falar pra vocês que isso aqui foi uma baita de uma surpresa. Esse é aquele livro que a gente entra imaginando que vai ser aquela mesma história de criança psicopata que se comporta como adulto. E o que a gente tem aqui é uma criança que se comporta como criança. Criança que passou por traumas, mas que tem um sério problema. Ela passou por um trauma muito grande, justamente por estar em um lar de pessoas que, além de não receberem um apoio das instituições, não sabia lidar com esse tipo de problema. Então vocês se preparem. Se vocês quiserem passar raiva, leiam esse livro. E eu não tô falando isso para tirar o mérito da escrita e para dizer que ele é ruim, não, porque ele é muito bom. Só que ele é um livro que vai te despertar muitas emoções. Você vai sentir raiva do pai adotivo, você vai sentir raiva em alguns momentos da mãe, a menininha também. Quem eu mais tive raiva foi do pai, pela irresponsabilidade dele. Penso que algumas situações são evitáveis. Tentem ser salvadores do mundo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode pensar que é um pensamento egoísta. Mas às vezes, quando a coisa está fora do seu alcance, está fora das suas condições, se você tenta ajudar, você piora a situação daquela pessoa e você se coloca também em um lugar que talvez não tenha volta. Nessa tentativa de ajudar, você não ajuda ninguém e nem a si mesmo. Então, você tem que colocar a mão onde alcança. Aqui você tem um casal desesperado, porque quando esse momento chega, eles são confrontados com todas as dificuldades que é de ter uma filha com transtornos, e essa pessoa escolhe uma pessoa preferida, que no caso, geralmente é a pessoa que é a mais egoísta. Pra ela tá tudo bem, ela não convive, ela não vê os problemas acontecendo, ela descredibiliza quem está relatando os problemas. Na minha opinião, deveria sim ser responsabilizada por tudo que vier a acontecer futuramente. Afinal de contas, ela sabia dos riscos dessa menina para ela mesma e para os outros e se deixou levar pelo eu sou o papai querido. Ela não é tão má assim. Gente, tem hora que você tem hora que você lê umas coisas e você fala assim: eu juro por Deus, gente, eu fiz isso várias vezes na leitura desse livro, porque eu queria entrar aqui e chamar esse cara de babaca idiota. Você lê, você faz assim, ó. Meu Deus, me dá paciência com esse homem. Meu Deus, me dá paciência com esse homem. Mas o que eu achei interessante é que a autora não criou situações muito absurdas. O que me fez trazer muito mais para a realidade, me aproximar e dar mais raiva, foi isso. Porque é muito real. Coisas erradas, elas vão acontecendo de pequenas situações que nós normalizamos. É dos pequenos pontos que você deixa de avaliar, que você deixa de se preocupar, que você normaliza. É aí que está o perigo. Aqui ela vai pontuando os erros tanto dos pais quanto das instituições ali de apoio à criança. E são coisas tão bestas, gente. Mas quando você para analisar, realmente são situações que você questiona o profissionalismo de todos os envolvidos ali que tinham que lidar com essa menina. E é o que a autora fala, ela queria trazer um final feliz, mas infelizmente ela não vai poder. E eu já coloquei lá no meu carrinho de compra um outro livro da autora. Isso, gente, eu super recomendo, foi uma grande surpresa. Livro bem escrito, simplesmente eu não conseguia parar de ler esse livro, eu li ele em 2 dias. Aí outro livro que eu comecei a ler e parei bem no iniciozinho, na página 13, foi Cleópatra e Frankenstein. Aqui eu já tô conhecendo os 2 personagens, eles se encontram dentro de um elevador, e aí é meio que um crush instantâneo. Vamos ver se isso vai me pegar. Eu não gosto muito de história, eu não consigo comprar a história de que você tá lá no elevador, aí o cara fala: nossa, você é da Inglaterra? Caramba, tá indo comprar o quê? Aí, pum, você vai fazer compra com o cara e de repente começa a andar com ele pelas ruas de Nova York e contar sua vida. Eu
Eu não consigo acreditar muito nesse tipo de crush instantâneo, assim. Pode existir, gente, claro, com certeza. Mas não me convence muito, tá? Enfim, comecei a leitura, então vamos ver o que eu vou achar. Mas, por enquanto, ainda não me pegou, não. Eu li 10 livros inteiros, comecei um e li 50% de outro. Achei que esse mês foi bem válido, li bastante. Vamos então para as leituras que eu pretendo fazer no mês de abril. No mês de abril eu vou continuar a leitura de Cleópatra e Frankenstein, né, como eu falei com vocês. É uma leitura rápida, então eu acredito que eu vou terminar ele em uns 2 dias, 3 no máximo. Lá daquela pilhazinha que eu tinha feito com vocês de possíveis leituras, né? O intermezzo era o próximo livro, então eu vou pegar o intermezzo para ler da Sally Rooney, do meu projeto de leitura de todos os livros da Sally Rooney que eu vou estar lendo aí durante esse ano de 2025. Esse livro conta a história de Peter e Ivan. Peter e Ivan são irmãos, com quase 10 anos de diferença. Então a gente tem aí um abismo, né, geracional. 10 anos é bastante coisa. Eles eram próximos e nutriam uma relação baseada em companheirismo e admiração, mas se afastaram com o passar do tempo. Ivan se formou há pouco tempo na faculdade, joga xadrez e nunca se envolveu com ninguém a sério, até conhecer uma mulher mais velha que o fará enxergar a vida de outra forma. Já Peter se divide entre a carreira de advogado e 2 mulheres que lhe oferecem perspectivas de futuro muito distintas. Tendo como pano de fundo a morte recente dos pais deles, a dor compartilhada que é capaz de ora afastá-los, ora aproximá-los, então a gente tem aqui conflito familiar, intermessa a história dessa complexa relação entre irmãos e entre amantes. Um retrato da dor, da esperança e da beleza que só Sally Rooney é capaz de fazer. Se estiver ficando um pouco escuro, é porque tá anoitecendo e esse vídeo eu fui gravar aqui no final da tarde. Vou continuar a minha leitura, né, de O Tempo e o Vento, voltando, do Érico Veríssimo. Eu tinha parado na página 140, então vamos dar continuidade a essa leitura, ó, marcando um monte de coisa. Tô ansiosa para voltar para esse universo, então vou levar vocês comigo e aí nos próximos vídeos talvez eu até grave um vlog pra poder mostrar pra vocês como é que tá sendo a minha experiência de leitura desse livro. Vocês querem? Comenta aqui se vocês quiserem. Separei aqui 2 livros que eu quero ler, começando pelo 1Q84. Gente, tenho esse livro há tanto tempo. Assim, eu amo Murakami e faz tempo que eu não leio o Murakami e eu queria ler 1Q84, né? Aqui, ao narrar 2 histórias que aos poucos se cruzam, de Aomami, uma jovem que oculta sua fatal profissão, e Tengo, um rapaz que pretende ser escritor, mas se envolve num jogo perigoso ao reescrever um romance enigmático. Murakami e o Paul Auster gostam de trabalhar muito, gostam, Murakami tá vivo, Paul Auster faleceu, de trabalhar muito com a intertextualidade. Murakami constrói uma saga pós-moderna com mundos paralelos, garotas misteriosas. Gente, eu amo isso. Mundos paralelos. Garotas misteriosas, assassinatos e estranhas seitas. Uma mescla de suspense, distopia e história de amor em que tudo pode acontecer. Meu Deus, eu quero muito ler esse livro. Então eu acho que... Olha, gente, eu cheguei... Olha só, agora que eu vi, ó. Eu cheguei a começar a leitura. Tá na página 50. Tanto que tá marcado. Só que eu vou retomar, porque eu não me lembro de nada. Nem lembro quando foi que eu li isso. Mas olha, vocês vão ver, tem post-it, tá vendo? Marcando? Pois é. Então, bora retomar. Até desmarquei. Vamos retomar a leitura de 1Q84. Retomar não, né? Ler esse livro porque eu não me lembro de nada do que foi que eu li aqui. Um outro livro que eu quero ler que vai ser curtinho, bem rápido. Esse livro eu vi uma indicação, um vídeo no TikTok muito legal de uma menina que ela foi pra casa de praia junto com os pais. Uma entrevista com o pai e a mãe falando: o que você trouxe pra ler aqui durante as férias? E o pai dela tava lendo esse aqui. E ele falou: olha, esse livro é muito bom, eu não consigo largar, eu trouxe ele pra ler aqui na praia, tal, que é como se fosse o monstro da Fabiane Guimarães. Em seu segundo romance, Fabiane Guimarães explora os limites da maternidade, da escolha feminina e da expectativa social. Então, aqui nós vamos conhecer Damiana, que nasceu no interior de Goiás e ainda jovem se mudou para Brasília. Por isso que eu quero ler esse livro, gente. Para ser empregada doméstica em uma casa de família. Durante sua rotina de trabalho, ela começa a ver uma movimentação estranha de moças que aparecem para entrevistas. Meses se passam e nenhuma delas é escolhida, até que a proposta se vira para a própria Damiana ser barriga de aluguel para o casal. Gente, a diagramação dele é bem confortável, diferente daquele outro livro, ó, letras grandonas, uma página amarelada bem tranquila de ler, e é um livro curto.
relativamente curto. Ele tem 160 páginas, então dá para ler rapidinho. Vamos então ao nosso livro do sorteio. Bom, são 315 livros que eu tenho, porque o título aparece como o item 1 dessa, tá vendo? Dessa planilha. Então é do 2 ao 316. Da última vez que eu vi com vocês aqui tinha 305. Já adicionei 10 livros, então bora lá. Eu vou botar aqui no sorteador. 172. Vamos ver qual que é. As araras passando aí. Monsieur, o Príncipe das Trevas, que é o Quinteto de Avignon. É esse livro aqui que eu comprei assim que eu cheguei em Brasília. Foi um dos primeiros livros que eu comprei ali no Sebinho. Também não parece ser um livro muito longo, não. É um livro que eu queria ler já há um tempinho. Não sei muito bem do que se trata. Eu lembro que eu olhei aqui. Trata-se de uma prodigiosa amostra de talento de um escritor de enormes dotes. Extraordinariamente rico e complexo romance. Eu pessoalmente achei hilariante. Um estranho, mas de alguma forma perfeito casamento de forma e conteúdo. Não parece ser do feitio do autor escrever sequer uma página tola, nem tampouco uma sentença tola. O livro inteiro reluz e cintila com cenas memoráveis e crepita de ideias e invenções. Bom, vamos ver. É a obra-prima de Lawrence do Hell. Vamos ler e depois eu trago pra vocês aqui o que eu acho. Gente, deixa eu acabar logo esse vídeo, que além de eu estar morrendo de calor, tá tudo escuro aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver quais são as leituras que eu pretendo fazer aí nesse próximo mês. Ah, lembrando também da continuação do Farol, né? Que eu parei em 50% da leitura no Kindle. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo! Vocês escutaram um grito? São as araras que passam aqui todos os dias. Dos faroleiros... Eu tenho dificuldade de falar. Dos quais... Então é um dos motivos... Não, eu não quero saber. Não. Não. Você fica latindo e atrapalhando o vídeo. É mosca, Maria.